Graça e paz, meu amado. Que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Na matemática, a adição sempre produz aumento. 1 mais 1 é igual a 2. Exceto na matemática divina, que diz que 1 mais 1 é igual a 1. Olhe como isso é expresso em Efésios 5:31. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, duas vidas, duas pessoas, duas personalidades, mas eles agora serão, os dois, uma só carne. Os dois compartilharão da existência e a compartilharão de tal maneira que eles serão um só ser aos olhos do Senhor. Essa é a imagem que o apóstolo quer nos transmitir quando ele declara que o homem e a mulher, os dois serão uma só carne. Eles serão um só ser. Alguns pensam que isso diz respeito ao relacionamento conjugal, ao ato sexual. Mas não, é mais do que isso. O que o apóstolo está nos ensinando ao usar essa expressão, os dois serão uma só carne, é que existirá uma união interpessoal tão profunda que eles deixarão de viver vidas separadas, isoladas, distintas e passarão agora a compartilhar toda a existência de tal modo que aos olhos de Deus eles serão um só ser, de tal modo que aos olhos da sociedade eles serão um só ser. Essa é a ideia que é defendida aqui. Por quê? Porque no verdadeiro casamento, na verdadeira união conjugal, existe unidade. Esposo e esposa deixam de viver cada um a sua vida e eles passam a viver a vida comum do lar. E essa vida é uma vida plena, essa vida é uma vida cheia de significado, essa vida é uma vida indissolúvel, exceto pela morte. A imagem que o apóstolo usa para ilustrar isso é a imagem da união entre Cristo, o cabeça, e a igreja, que é o seu corpo. Os dois estão unidos, vinculados, de tal maneira que essa união ela é indissolúvel. Assim, em casais que estão buscando a unidade e que estão casados debaixo da graça do Senhor e buscando agradar ao Senhor e dessa maneira crescendo para serem uma só carne, o divórcio é uma impossibilidade, porque o divórcio seria como cortar a própria carne. Porque se os dois são uma só carne, essa separação produzida pelo divórcio seria algo doloroso, portanto, algo impraticável. De igual modo, em casais onde os dois estão lutando pela unidade, buscando serem, à luz da palavra de Deus, uma só carne, o casamento se renova a cada dia e ele se torna melhor com o passar do tempo. Porque quanto mais o tempo passa, maior a intimidade, maior a unidade na vida desse casal. Aí acontece com eles aquilo que é dito do vinho nas bodas de Caná, onde o mordomo maravilhado diz, você guardou o melhor vinho para o final. É o mesmo que acontece nesses casamentos. O toque da graça de Deus se renova sobre eles de tal maneira que o melhor nesse casamento está sempre à frente na vida do casal. Meu amado, quando Deus afirma que os dois serão uma só carne, Deus não está colocando diante de nós um alvo impossível de ser alcançado. Não, Deus está colocando diante de nós um alvo que pode ser alcançado se dependermos dele e da sua graça. Para que isso aconteça, é claro, algumas medidas terão de ser adotadas na vida do casal. Primeiro, o casal deverá experimentar a realidade que cada um vai viver o seu papel dentro do relacionamento. O esposo deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. A Bíblia diz, vós, maridos, amai vossa esposa como Cristo ama a igreja. Isso significa que o esposo vai cuidar da sua esposa, vai amá-la, vai preservá-la, vai protegê-la, vai estar preocupado em suprir cada uma das suas necessidades. Mas também a Bíblia nos ensina que a esposa,
ela é ajudadora do esposo. Quando Deus criou o homem, Deus viu que não era bom o homem estar só. Então Deus criou uma ajudadora para ele que lhe fosse idônea, alguém que lhe estivesse à altura. Atrevo-me a dizer alguém que pudesse aperfeiçoar a vida do homem. Porque o papel da esposa é ajudar o homem para que o homem alcance a sua plenitude como ser diante do Senhor. A esposa não tem um papel secundário, não. Ela tem um papel abençoador, tremendamente importante na vida do casal. Porque ela vai ser aquele elemento que vai ajudar o seu esposo a alcançar a sua plenitude diante de Deus e diante da sociedade humana. Por isso que alguém já falou que a esposa é a melhor parte na vida do homem. Meu amado, lembre-se disso. Que o homem ame a sua esposa, que a esposa coopere e ajude ao seu marido, ao seu esposo. Lembre de uma outra coisa, para que a unidade seja alcançada, é preciso que algumas coisas sejam removidas do casal. Primeira coisa, a concorrência, a competição. Há casais que estão competindo entre si, esposo e esposa, cada um tentando ser melhor do que o outro, levando vantagem sobre o outro. Não jogue isso fora, isso não é bom. Em casais que são o que existe é cooperação. Ele coopera para o bem da esposa, ela coopera para o bem do esposo. Ele está trabalhando para fazer o bem na vida da sua esposa, ela está trabalhando para fazer o melhor que pode na vida do seu esposo. Dessa maneira, com cooperação, os dois vão desenvolvendo intimidade e unidade diante do Senhor. Outra coisa, no casamento que está caminhando para a unidade, não existem aquelas expressões meu e minha casa, meu sonho, meu plano, meus ideais. Não, meu dinheiro, meu salário, não. Em casamentos que caminham para a unidade, existe nosso. A nossa casa, a nossa vida, os nossos planos, os nossos filhos, os nossos sonhos. E como os dois estão cooperando um com o outro para a sua mútua felicidade, os sonhos da esposa recebem a cooperação do esposo, porque agora são os sonhos dele também. E os planos da esposa recebem a cooperação e apoio do esposo, porque são os planos dele também. E dessa maneira, os dois trabalham juntos pelo fortalecimento da vida conjugal, pelo fortalecimento do seu casamento. Meu amado, trabalhe pela unidade do seu lar. Trabalhe para que se diga de vocês dois que vocês são uma só carne no Senhor. Marido, ame a sua esposa, cuide da sua esposa, abençoe a vida da sua esposa, proteja e preserve a vida da sua esposa. Esposa, ajude seu marido, coopere para o crescimento dele, coopere para o seu desenvolvimento espiritual, coopere para que ele seja um ser pleno diante de Deus, diante da sociedade humana. Que vocês dois estejam unidos nesse propósito de buscarem alcançar a meta de serem uma só carne diante do Senhor, para que dessa maneira, sendo um só ser diante do Senhor, vocês vivam uma vida plena e abençoada pelo nosso Deus. Que Deus vos abençoe.